noite, igreja do Senhor Jesus. Paz, irmãos, sejam com vocês, nos seus lares, em nome de Jesus. Nós somos gratos ao Senhor por essa oportunidade, pela oportunidade de poder celebrar o nome dEle, pela oportunidade de poder engrandecer o nome do Senhor, que é digno de ser engrandecido nessa noite. Que nessa noite você faça o nome dEle grande, porque Ele é grande. Em nome de Jesus, Ele é grande. Declara a grandeza do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa. Declara a grandeza do Senhor sobre as adversidades da sua vida, sobre os seus problemas, sobre as suas dificuldades. Ele é grande, Ele é poderoso, Ele tem todo o controle em suas mãos. Aleluia. Louvamos ao Deus grande, poderoso, digno de louvor, digno de adoração. Aleluia. Aleluia. Declare: grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, do santo monte, Ele é a nossa alegria, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer, teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu.
e céu. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Tu és digno de todo louvor. Tu és digno de toda honra. Tu és digno de toda adoração. Não há outro como o Senhor. Não há, Deus, não há. Isso nós queremos consagrar o nosso ser a Ti, todo o nosso ser a Ti, o nosso coração queremos consagrar a Ti nessa noite. Aleluia. Rei dos reis, consagro tudo o que sou. De graças louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas suas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és Altíssimo. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as Tuas obras. Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as Tuas obras. Pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, ao Rei Jesus, e louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao
Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. A graça e a paz do Senhor Jesus estejam no coração de vocês nessa noite. Eu agradeço ao Senhor, primeiramente, pela oportunidade de trazer essa mensagem, de trazer essa palavra, e aos nossos pastores, que nos confiaram esse momento. Amém? Eu queria fazer uma oração. O Senhor venha ministrar no teu coração, ministrar o nosso coração nessa noite, e que o nome dele seja engrandecido nas nossas vidas e na nossa casa, em nome de Jesus. Amém? Pai, eu te agradeço por este momento, te agradeço, Deus, por essa palavra, te agradeço, Senhor, por essa noite, te agradeço porque o Senhor soprou em nós o fôlego de vida, te agradeço, ó Deus, porque somos participantes do teu reino, somos do teu reino, e temos o privilégio de chamá-lo de Pai. Eu te agradeço por essa mensagem e peço, usa-me como instrumento em tuas mãos. Eu sou um homem limitado, eu sou um homem imperfeito, mas o Senhor Deus é perfeito. O teu Espírito, o Espírito Santo é perfeito. Por isso que essa palavra chega em cada coração nessa noite, chega em cada vida nessa noite, trazendo transformação, trazendo cura, porque a tua palavra cura, a tua palavra liberta, a tua palavra dá direção, em nome de Jesus. Amém? Eu queria compartilhar com os irmãos. Abra comigo a tua Bíblia, o livro de Êxodos, capítulo 24, os versículos 12 a 18. Amém? Diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: Esperai-nos aqui, até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Hur ficam convosco, quem tiver alguma questão, se chegará a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Irmãos, nós sabemos quão foi maravilhoso e com a mão forte o Senhor retirou o povo de Israel ali da escravidão do Egito, porque ele havia prometido cuidar deste povo. Então aqui deparamos com uma passagem em que Deus confiou a Moisés a responsabilidade de ser interlocutor entre Deus e o povo. E vemos aqui também como o Senhor ele se relacionava com Moisés, face a face, conversava, dialogava com Moisés, algo que não se via no meio do povo de Israel, algo que já fazia há bastante tempo que não havia essa ligação entre homem e Deus, embora Deus ele nunca deixou de olhar para o seu povo, mas Moisés ali teve um relacionamento com Deus, e Deus usou a vida dele para tirar o povo da escravidão do Egito. Então nessa passagem, entendemos que ali Deus estava chamando Moisés para subir para o monte, para falar com Moisés, para instruir Moisés, para dar direção ao povo, para ensinar os mandamentos para o povo. Então vemos que no deserto ali, eles andavam no deserto, foi aonde o Senhor conheceu os israelitas. Nessa passagem vemos que Deus ele tinha uma proximidade tão grande com Moisés, que era um momento, ele falava e Moisés acatava, ouvia, obedecia. Então ali no deserto foi onde o Senhor ensinou o povo, foi onde o Senhor mostrou para o povo o seu poder e a sua soberania, as suas leis, os seus princípios e a sua fidelidade. Moisés então se dirige para o monte,
E ali, como diz a palavra, ele ficou 40 dias e 40 noites. Moisés era um homem que agradava o coração de Deus, que agradava a Deus. Então nessa noite eu quero falar, eu quero meditar nesse relacionamento que Moisés tinha com Deus, que nos ensina também a nos relacionar com Ele. Deus, embora sendo um Deus poderoso, sendo um Deus grandioso, Deus se deixa conhecer por um homem falho, um homem imperfeito. Então Moisés, ele abriu mão da sua vida, abriu mão da sua cultura, porque Moisés, ele foi criado na cultura egípcia, mas o chamado dele era maior. Então Moisés, ele saiu do Egito, como diz as Escrituras, quando ele defendeu um israelita da mão de um egípcio. Então Moisés fugiu e foi para outra terra. Ali entendemos que como Deus usaria a vida de Moisés para libertar o povo do cativeiro, o povo do Egito, da escravidão do Egito. Porque o povo para Deus era um povo separado, era um povo diferente, era um povo especial. Aqui também entendemos que a fidelidade do Senhor, ela dura para sempre. Então Moisés, ele chama a atenção, porque a Bíblia diz que Moisés, ele falava com Deus face a face, ele conversava como um homem conversa com outro homem, como um homem conversa com outra pessoa, ele dialogava com Deus. E Deus se agradava disso, Deus agradava da oferta de Moisés. Então entendemos que Moisés ouvia. O versículo 12 diz que então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte, fica lá, dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. À medida que Deus falava com Moisés, Moisés estendia, inclinava os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus. Então Moisés, ele obedecia à vontade do Senhor Deus. Moisés, ele tinha essa facilidade, ele tinha essa qualidade de ouvir a voz de Deus. Pelo que entendemos e pelo que conhecemos, o povo de Israel era um povo diferente. Era um povo de um coração duro, de dura cerviz, era um povo teimoso. Então ouvir e obedecer a Deus para um relacionamento com Ele é um princípio saudável. É um princípio que precisamos ter. Nós conhecemos, nós ouvimos falar de Deus, mas o relacionamento é algo mais profundo, é algo mais íntimo. Deus, ele teve o prazer de se relacionar com Moisés. E nos demonstra que Ele também tem prazer de se relacionar conosco. Nesses dias nós temos ouvido, nós temos pregado e falado que Deus é o Deus da provisão, que Deus é o Deus da paz. Amém, glória a Deus. Sim, Deus provê, Deus cuida dos seus. Deus traz a paz que excede todo entendimento. Mas nosso Deus também é um Deus de relacionamento. É um Deus que se aproxima dos seus. Moisés então deixa aqui bem claro, nos ensina que ouvir e obedecer a Deus é algo que é necessário ter na vida daqueles que o seguem. E no versículo 18 diz assim: e Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Moisés permaneceu lá por esse período. E a intimidade com Deus de Moisés era algo que não se via, como disse. Era algo especial. O relacionamento que ele tinha com o Senhor, seu Deus. E Deus falava com Moisés face a face. Irmãos, Deus tirou o povo do Egito para que o povo viesse a passar pelo deserto. E o deserto, ele existe na vida dos cristãos, na vida daqueles que querem seguir ao Senhor. No deserto aprendemos, no deserto reconhecemos quem somos, as nossas limitações, e reconhecemos que dependemos de Deus. Então, a oportunidade de estar no deserto, o que parece algo
sofrido. Não, era um momento de aprendizado. Era um momento de deixar as arestas para trás. Era um momento de deixar aquilo que não agradava a Deus para trás. Paulo descreve, usado por Deus, que as aflições, que as lutas, tribulações, elas produzem em nós perseverança, e a perseverança é a esperança. Então todo cristão, todo aquele que quer seguir o Senhor, ele passará por momentos da sua vida de tratamento, momentos que vamos aprender que o nosso Deus é grande, que nosso Deus é perfeito e que devemos parecer com Ele em santidade, e que devemos buscar a Ele em santidade. Abra comigo um pouco para frente, em Êxodos mesmo, no capítulo 32. Diz assim, 32 verso 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Estes, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Irmãos, enquanto Moisés estava ali no monte, ouvindo os direcionamentos de Deus, no capítulo 32, entendemos que o povo estava ali, esperando por Moisés. Mas como Moisés, como diz, no entendimento dele, tardou em chegar até eles, o povo se contaminou. Ou seja, o povo voltou às velhas práticas. Eu entendo que quando Deus tirou esse povo do Egito, o povo com certeza adorava deuses pagãos, e o deserto ali era para eles voltarem o seu coração novamente para Deus. Então, quando Moisés estava ali no monte, recebendo as orientações, as ordenanças do Senhor, a Bíblia fala que o povo se contaminou, o povo pecou contra Deus, fez um bezerro de ouro, com o ouro que possuía. O Senhor, Ele tinha falado que quando o povo de Israel saísse do Egito, o povo levaria ouro consigo, levaria riquezas. Mas essa riqueza que o povo obteve dos egípcios se tornou ali um deus pagão, se tornou ali um bezerro de ouro para adoração. Algo que não agrada ao coração de Deus. O povo descreve que Moisés demorava. Aqui, irmãos, eu entendo que o silêncio de Deus nas nossas vidas existe várias vezes. O silêncio de Deus, às vezes Deus ele fica calado, mas é como se a gente fosse provado. Quando entramos para fazer uma prova, um teste, ali o nosso conhecimento, ali tomamos decisões. E o silêncio de Deus para aquele povo era para ver o que tinha no coração deles. Então eu entendo que esse povo ele não conhecia ao Deus, porque o silêncio de Deus para quem não o conhece se torna em desespero.
Sim, vários homens e mulheres da Bíblia que serviam o Senhor passaram por provas, passaram pelo silêncio de Deus. E muitas vezes na nossa vida Deus fica calado. Deus fica calado, mas Ele vê tudo. E nesse período de silêncio, de 40 dias e 40 noites, ali que Moisés estava, o povo voltou, creio eu, às suas origens, quando estava no Egito. Diz assim, o povo, mas vendo o povo que tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão diante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que terá sucedido. No versículo 4, diz que Arão este, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Irmãos, Deus abriu o mar vermelho. Deus fez prodígios à vista dos israelitas ali no Egito. Sim, fez milagres, fez sinais que não aconteciam. Deus fez tudo isso. Deus jogou praga nos egípcios para libertar o povo de Israel. E quando o povo estava saindo do Egito, depararam de frente ao mar. Moisés tocou com o seu cajado e o mar se abriu, o povo passou. E quando o faraó, ele tentou seguir o povo, perseguir o povo, ir atrás do povo, eles não conseguiram passar o mar, porque a passagem era só para os escolhidos do Senhor, a passagem era só para os israelitas. Deus fez vários sinais, vários milagres ali no meio do povo de Israel. Mas o versículo 4 deixa bem claro que eles não conheciam esse Deus, que eles não tinham proximidade desse Deus. Irmãos, aqui eu entendo que ser provido, ser protegido, nem sempre quer dizer que estamos agradando a Deus. Nem sempre quer dizer que estamos da forma que o Senhor queria que estivéssemos. Eu lembro um período na minha vida, sim, no período que eu estava para me casar, eu não tinha condições financeiras para ter todos os móveis, para ter todas as coisas que eu precisava. Então eu e minha esposa, Bárbara, a gente colocou no nosso coração: vamos casar, é propósito de Deus, e vamos casar com o que temos. E assim a gente se dispôs. Então, meus irmãos, algo que a gente nem esperava, Deus abriu as portas de uma forma que nem esperávamos. Eu me lembro que quando a gente teve a cerimônia, a gente foi para casa, a gente viajou, até a lua de mel, até essa viagem a gente ganhou, Deus providenciou usando a vida dos irmãos. E sem pedirmos. Eu lembro que chegando em casa, a gente ganhou muito presente, tudo que a gente precisava de utensílios para dentro da casa. Eu sei que Deus abriu as portas de uma maneira que não esperávamos. Eu lembro quando a gente estava ali abrindo os presentes, a gente tinha conversado, falta um ferro de passar a roupa. Aí minha mãe bate na porta e diz: Tiago, que a vizinha deixou um presente, não deu para ele no casamento, mas deixou um presente. O que era? Era um ferro de passar roupa. Eu lembro que eu tinha uma conta pendente no depósito de material de construção para acertar. E quando fui ali para acertar, eu não tinha mais débito. O meu pai, naquele momento, naquele período, ele nos abençoou sem a gente saber. Então eu não tinha dívida.
Então ali vimos a provisão de Deus, vimos o amor de Deus sobre as nossas vidas. Mas passando um tempo, eu ali refletindo, sozinho, eu lembro que meu coração se alegrava pelo cuidado de Deus, pela provisão de Deus. Mas ainda algo faltava no meu coração, ainda faltava uma proximidade maior com o Senhor. Naquele período. Ou seja, eu precisava, Deus queria de mim algo a mais. Nem sempre que somos providos, somos protegidos, estamos agradando a Deus. Por isso, essa mensagem nessa noite, para que o nosso coração volte a essa intimidade, a essa proximidade com Deus. Porque muitas vezes podemos ir para a igreja, muitas vezes podemos ouvir falar do Senhor, conhecemos a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, mas a aproximação está a desejar. Por isso que o Senhor tem ministrado no meu coração esses dias, que a vontade do Senhor é que o conheçamos, a vontade do nosso Deus é que o relacionemos com Ele. Sim, isso podemos fazer de forma gradual. Através da vida de Moisés aqui entendemos que ele era próximo de Deus, que ele amava o Senhor. E a Bíblia diz que quando Moisés estava ali no monte, o povo ele pecava contra Deus porque não conhecia Deus. Porque viu a mão de Deus operando, viu a mão de Deus livrando os inimigos, mas não conhecia um Deus de relacionamento. Deus ele quer relacionar comigo, Ele quer relacionar com você. Ele quer o nosso coração. Ele deseja que o conheçamos. Sim, Ele é um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus que pode todas as coisas, mas Ele também é Pai. E a proximidade de um pai e um filho é grande. A proximidade de um pai e de um filho é sincera, é íntima. Moisés viu tudo que o povo de Israel passou. Moisés foi um instrumento de Deus. Moisés viu a nuvem, sim, guardando o povo durante o dia para caminhar, trazendo sombra, amenizando a temperatura do deserto. Moisés viu na noite a coluna de fogo. Sim, Moisés viu na noite como Deus ele guiava o povo, trazendo luz para que eles pudessem caminhar. Moisés, assim como o povo, quando pediram comida, Deus mandava do céu. Quando pediam água, Deus providenciava água. Um povo super protegido pelo Senhor, um povo escolhido por Deus, mas ainda sim, tendo esse privilégio, sendo especiais, não abriram o seu coração para conhecer o Senhor. A Bíblia diz no verso 11, que Deus vendo aquilo, sim, quando Moisés estava no monte, no versículo 7, voltando, desculpe, então disse o Senhor a Moisés, Deus viu o povo pecando, então Deus disse a Moisés, ali no monte, vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Sim, Moisés voltou correndo, e viu o povo se corromper. Então no versículo 11, diz assim, diz que, porém Moisés suplicou ao Senhor, ao seu Deus, e disse, por que se acende o Senhor a tua ira contra o teu povo? Porque tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão. Deus queria exterminar aquele povo, mas Moisés intercedeu ao Senhor para que ele não fizesse isso.
Então Deus, ele ouviu a intercessão de Moisés. Moisés amava aquele povo. Sim. Moisés amava ao Senhor. Então Deus, ele poupou grande parte daquele povo pela oração intercessória de Moisés. Sim. Moisés suplicou, o versículo 11 diz que Moisés suplicou ao Senhor. E o Senhor atendeu o pedido de Moisés. Porque eram próximos. Deus, ele queria exterminar aquele povo. Deus, ele queria fazer apenas de Moisés uma geração, uma nação. Mas Deus, Moisés, ele intermediava o povo e clamou a Deus para que não exterminasse o povo. Deus ouviu a voz, ouviu o clamor de Moisés por eles. No capítulo 36 ainda, capítulo 33 ainda de Êxodo, do 12 ao 17. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo dissestes, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco de maneiras que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Irmãos, Deus ali perdoou o povo. Deus ouviu a intercessão de Moisés. Sim. E Deus, ele não queria continuar com o povo ali na caminhada até rumo a Canaã, rumo à terra prometida. Então Deus, ele disse que mandaria um anjo que protegeria o povo dos inimigos, que daria vitória sobre os inimigos. Mas nesse trecho vemos quanto Moisés, ele amava a presença de Deus. O quanto Moisés, ele foi transformado pelo Senhor, a ponto de ele dizer: eu não quero continuar, eu não quero que o Senhor mande anjos, eu quero a tua presença conosco, eu quero que o Senhor venha conosco. Então Deus se agradava da vida de Moisés e Deus decidiu continuar com o povo, continuar com Moisés. Então, meus irmãos, a proximidade que Moisés tinha de Deus revelava que ele ouvia ao Senhor, revela que ele obedecia à voz de Deus. A proximidade que Moisés tinha do Senhor fazia com que Deus ouvisse as suas orações de clamor pelo povo. Deus, ele tinha com Moisés diálogo, sim. E aqui declara nesse trecho que Moisés amava ao Senhor, sim. Moisés viu tudo que o Senhor fez ali, através da vida dele com o povo de Israel, viu o poder de Deus sobrenatural, sim, abatendo os egípcios, que naquela época era uma superpotência. Moisés viu tudo isso, viu o poder de Deus,
Mas Moisés se apaixonou pela glória, pela presença de Deus. Sim, entendemos que o relacionamento com Deus, ele vai além daquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Quando ele se relaciona com Moisés, ele elogia Moisés dizendo: homem manso e humilde. Homem manso e humilde. Então essa proximidade de Moisés a Deus fazia com que ele conhecesse a Deus como nenhum outro israelita conhecia, e que seu amor pelo Senhor se tornava cada dia maior, cada dia maior. O que o Senhor quer nos falar nessa noite é que não sejamos como o povo ali de Israel, como ali no deserto, que não conhecia a Deus, e por não conhecer Deus, tomar direções erradas. Mas o que o Senhor deseja de nós, o que o Senhor requer de nós é o nosso coração. Provérbios 23, 26 diz: filho meu, dá-me o teu coração e se alegrem os teus olhos nos meus caminhos. Deuteronômio 6,5 diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma. Há uma canção que diz: te conhecer e prosseguir em te conhecer, este é o alvo da minha vida, Senhor. Sim, essa oração, essa canção estava no coração de Moisés, porque Moisés, ele queria conhecer a Deus mais e mais. E o Senhor nesses dias, Ele, além de cuidar de nós, Ele almeja o nosso coração. Sim, porque o que suas mãos podem operar, o que Ele pode prover na nossa vida, seja material, seja outro aspecto, é temporário enquanto estivermos aqui. Mas o nosso relacionamento, a nossa intimidade com o Senhor é para a eternidade. É para a eternidade. A Bíblia fala de homens que entregaram as suas vidas, sim, morreram por causa do Evangelho, porque amavam ao Senhor. Eles não faziam isso de forma obrigatória, mas faziam isso porque amavam a glória e a presença do Senhor. Que nesses dias possamos refletir sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, quanto Deus Ele nos ama, quanto Deus Ele quer que relacionemos com Ele. E o nosso relacionamento com o Senhor, Ele transforma o nosso caráter. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor ministre o teu coração e que nestes dias você se aproxime dEle. Você tenha momentos com Ele. Claro que Ele está com a gente todo o tempo, mas conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor é o alvo da nossa vida. Porque a palavra diz que tudo Deus Ele tem preparado para aqueles que o amam. Para aqueles que o amam. Ame ao Senhor com todo o teu entendimento, com toda a tua alma. Sim. Seja uma pessoa íntima de Deus, que Ele abençoe a sua vida, o seu coração. Que a graça e a glória dEle, a presença dEle transforme o teu ser, o teu caráter. Em nome de Jesus. Essa é a palavra que eu deixo para a igreja do Senhor. Que venhamos conhecer o nosso Deus cada dia mais e mais. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.